Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal Farmacologia Fácil, canal que traz aulas de farmacologia, fisiologia, toda semana aqui nesse YouTube de meu Deus. Então seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor José, dou aula de fisiologia e farmacologia há mais de 12 anos. Estou em sala de aula, vivendo a adrenalina, que é dar aula para graduação, para pós-graduação e muitos outros cursos por aí adiante. Inclusive na internet, online, disponibilizando mais de 150 horas de aula para você via web, que é a nossa plataforma Farmacologia Aplicada R2A, que você encontra clicando no link aqui embaixo e tornando-se um R2A de verdade. Muito bem. Pessoal, a aula de hoje é uma aula extremamente importante. Sabe aquele alicerce que você tem que ter sobre um conteúdo para conseguir entender todo o resto? Pois é isso que é a farmacocinética. Então eu recebi no inbox muitas perguntas nos últimos dias, semanas, dos alunos que estão na graduação principalmente, pedindo, solicitando para que eu fizesse aulas mais básicas sobre introdução à farmacologia. Então, me propus a produzir diversas aulas sobre esse assunto para que você entenda o funcionamento básico do organismo em contato com a molécula do fármaco. Olha que legal! E para que você tenha acesso a tudo isso, a todas essas aulas que eu produzi e vou liberar aqui no nosso canal Farmacologia Fácil, basta você ser um seguidor, um inscrito aqui do nosso canal, clicando em inscrever-se e, claro, para não perder nenhum vídeo, clicar na sinetinha que está aqui embaixo, em ativar as notificações. Então, feito isso, vamos para a aula. Muito bem, o pano de fundo para esta aula é a farmacocinética. Farmacocinética é o estudo do movimento do medicamento dentro do nosso organismo. Por que isso? Bom, afinal, o fármaco, a molécula do medicamento, a molécula ativa, muitas vezes não faz efeito no local onde ela é administrada. Salvo e guarda aqueles exemplos de tratamentos cutâneos, tópicos em mucosas, enfim, algumas exceções existem, mas na maioria das vezes, para chegar até o local de ação, o medicamento precisa percorrer uma maratona do nosso organismo, que é atravessar, transpassar membranas biológicas e chegar até a circulação central, a circulação sanguínea, para que só aí ele possa ter acesso ao local de ação. Então a farmacocinética estuda isso. E não só isso, também traz conceitos do que o medicamento sofre dentro do nosso corpo. Coitado da molécula desse fármaco que a gente utiliza. Ele sofre com o pH, ele sofre para passar as membranas, ele sofre o metabolismo, ele sofre para ser distribuído. Bom, ele é um sofredor de verdade. Então a farmacocinética, além de estudar o movimento, que é a passagem de um compartimento para outro, também estuda o que o nosso corpo faz na molécula do fármaco. Então eu trouxe essa imagem aqui para você visualizar junto comigo. Olha só, nós temos aqui um esquema muito simples para que a gente entenda por onde anda o medicamento dentro do nosso organismo. Então olha só, aqui eu tenho a dose do fármaco, a dose desse fármaco dentro do comprimido, daquela quantidade em líquido de uma dose do xarope, de uma drágia, de um adesivo, enfim, a dose do fármaco. E aí, pessoal, a dose desse fármaco, nesse caso aqui, está sendo administrada principalmente por via oral, pela via da administração oral, mas não necessariamente, pode ser intramuscular, pode ser outras vias da administração. Muito bem, e daí nós temos aqui o local de ação inesperado e o local de ação esperado, terapêutico. Então o laboratório, quando fabrica o medicamento, ele já pensa que o fármaco vai perder muito dos seus constituintes até chegar no local de ação terapêutico, no alvo farmacológico, onde ele vai fazer o mecanismo de ação. Porque afinal ele tem que passar por várias etapas dentro da farmacocinética. Então nessa figura nós podemos ver que o fármaco é administrado. Vamos pensar num comprimido via oral. Ele vai cair no trato gastrointestinal e vai sofrer a liberação da forma farmacêutica, a dissolução daquele comprimido, a liberação dentro da drágia, e aí vai sofrer a absorção. E aí nós chegamos no tema dessa aula, a absorção do medicamento.
Uma vez absorvido, ele cai na circulação sanguínea. Quando ele cai na circulação sanguínea, uma parte vai ligar com as proteínas plasmáticas e a outra parte vai ser livre. Essa porção livre do medicamento, pronta para fazer efeito e ser distribuída, é a parte biodisponível. Então, os testes de biodisponibilidade são baseados nisso. O quanto da molécula ativa chega livre no sangue em um determinado tempo, né? Em um determinado X tempo em comparação a um outro fármaco. Muito bem, então essa fração livre, ela pode ter passado primeiro pelo metabolismo hepático, se for uma administração via oral, onde nós temos a passagem enterohepática como obrigatória para o medicamento, então ele vai passar, o fármaco passa pela circulação enterohepática, sofre metabolismo se ele tem afinidade pelo metabolismo hepático e só depois cai na circulação, e isso nós chamamos de primeira passagem hepática, ou ele pode passar direto. Pensa numa administração intramuscular, subcutânea, né, sublingual, o medicamento cai na circulação e depois ele sofre o metabolismo hepático ou o metabolismo não microsomal em outro local do corpo. Então o fármaco, nesse sentido, nesse esquema, cai direto no sangue. Aí ele vai ser metabolizado, né, vai ser metabolizado pelo tecido hepático, vamos usar como exemplo, e vai gerar metabólitos. O metabolismo, a biotransformação do fármaco, ela pode gerar metabólitos ativos, metabólitos inativos e substâncias tóxicas também. Além disso, essa molécula livre pode ir para um local inesperado e agir em outros receptores que ela tem menor afinidade e, claro, ser reservada no nosso organismo, ser armazenada no nosso organismo em alguns tecidos. Quanto mais lipossolúvel a molécula é, mais ela tem capacidade de adentrar o adipócito e ficar armazenada dentro do nosso tecido gorduroso. E vai para o local de ação, é claro, fazer o efeito. Durante todos esses processos, uma parte do medicamento também se torna polar suficiente, ou seja, hidrossolúvel suficiente para ser eliminado e depois depurado. Então, vai ser excretado do nosso sangue e depois depurado do organismo, saindo do nosso organismo e não fazendo mais efeito. Muito bem, na aula de hoje nós vamos falar mais especificamente da absorção, da passagem do medicamento do local de administração para o sangue, algumas características especiais e o que pode influenciar nesse processo. Então vamos lá. Existem basicamente 6 fatores que influenciam na absorção do medicamento, ou seja, que podem modificar o tempo necessário para um medicamento absorver do local de administração para o sangue. Isso é a absorção. Muito bem. Então nós temos a área de superfície do local onde o fármaco é administrado, o fluxo sanguíneo que vai retirar aquele medicamento do local onde ele foi administrado, o tempo de contato que ele tem com aquela superfície, ou seja, quanto tempo ele fica disponível ali para ser absorvido, e bem como a acidez daquele meio, a concentração do fármaco no local, também vai determinar, então, a quantidade de absorção desse fármaco, afinal, o gradiente de concentração impacta diretamente na absorção. As características da própria molécula do medicamento em ser lipossolúvel ou hidrossolúvel. E, por fim, o tamanho e carga desse medicamento. A carga que vai direcionar diretamente, né? A lipossolubilidade ou a hidrossolubilidade vai influenciar diretamente nisso. Então, vamos começar. Começar falando, então, da área de superfície. Onde você acha que nós temos a maior área de absorção num exemplo de via oral, né? Via oral, é claro que nós temos uma área imensa para absorção dos medicamentos. Mas qual é a principal área? O estômago. Ele tem de 1,5 a 2 metros quadrados de área para absorção. Então as pregas gástricas são pregas que possibilitam um avanço da área. Você nem imagina que pode ter até 2 metros quadrados dentro do seu estômago de área de absorção. Mas lá sim, não é um órgão especializado em absorver substâncias. Lá é um órgão de armazenamento, de mistura do bolo alimentar e também do fracionamento do medicamento. Então a liberação de muitas formas farmacêuticas acontece no estômago, mas a absorção da molécula acontece principalmente no nosso intestino. Então quando o critério é a área de absorção, prêmio para o intestino, porque lá nós temos quase 40 metros, às vezes mais, 40 metros quadrados de área para absorção de nutrientes, substâncias e, claro, da molécula do medicamento. Então, quanto maior a área, mais possibilidade, maior é a possibilidade para a absorção da molécula do fármaco. Fluxo sanguíneo.
Será que o fluxo sanguíneo impacta na absorção do medicamento? É claro que impacta. Olha a figura que eu trouxe aqui para nós. Aqui nós temos um exemplo, né, de fluxo sanguíneo e como o fluxo sanguíneo pode impactar na absorção do medicamento. Temos o tecido cutâneo aqui, terminações nervosas, os leitos capilares vasculares aqui na superfície. Temos um amplo tecido gorduroso aqui, a tela subcutânea, né, chamada de fáscia superficial, a fáscia muscular logo abaixo e o músculo esquelético aqui embaixo. Muito bem, pessoal. E aí nós temos uma ideia de que o tecido muscular é muito mais vascularizado, próximo do tecido muscular, do que o tecido subcutâneo. O tecido subcutâneo tem menos irrigação do que o tecido muscular. Mas por que isso, professor? Porque o músculo precisa muito mais de ter uma troca metabólica com o sangue, entregar o CO2 e absorver O2, oxigênio. Afinal, existe trabalho mecânico no músculo, então ele precisa fazer essa troca para que haja funcionamento muscular. Já o tecido subcutâneo não, é um tecido de armazenamento de energia gordurosa, energia a partir dos lipídios. Então lá existe metabolismo? Existe, mas não como existe no músculo esquelético. Por isso que administrações que são feitas na via intramuscular vão ser absorvidas com maior facilidade por nosso organismo do que no subcutâneo. Por isso que, quando administrado no tecido subcutâneo o medicamento, ele fica mais tempo retido, hormônios principalmente são administrados no tecido subcutâneo, via de administração é subcutânea, para que seja liberado aos poucos para o nosso corpo, devido à baixa vascularização. Esse é um exemplo clássico do impacto do fluxo sanguíneo na absorção direta do medicamento. Mas no próprio tráfego, no volume de distribuição do fármaco dentro do organismo, também a perfusão de diferentes tecidos em diferentes graduações impacta em como aquele fármaco vai ser distribuído no nosso corpo também. Mas isso aí é o efeito do fluxo sanguíneo na distribuição, na absorção, principalmente é nesse momento. Muito bem, tempo de contato com a superfície. Claro, porque se o medicamento, vamos pensar, nós vamos entender isso nas próximas aulas e brevemente nessa aula também. Se o medicamento é melhor absorvido no estômago, mas eu não permitir, ou ele é altamente absorvível no estômago, melhor dizendo, porque ele, na sua grande maioria, os medicamentos absorvem melhor no intestino. Mas vamos supor que ele é um ácido fraco, extremamente compatível com a acidez gástrica, e ele vai ter então uma alta lipossolubilidade, vai manter a alta lipossolubilidade no tecido do lúmen estomacal, e ele vai ser muito bem absorvido no estômago. Ácidos fracos como os anti-inflamatórios não esteroidais, por exemplo, né? AS, por exemplo. Muito bem. Então, ele tem um perfil ótimo de absorção no estômago, mas eu utilizo algum medicamento que aumenta o peristaltismo e não permite com que ele fique no nosso estômago. Haja um estímulo no trânsito gastrointestinal e ele fique pouquíssimo tempo no estômago. Ao chegar no intestino, ele vai encontrar um ambiente com um pH completamente diferente e vai ter dificuldade em ser absorvido. É um exemplo. E o contrário também é verdadeiro. O medicamento ele tem melhor absorção no duodeno e por algum motivo o fármaco ele não consegue sair do estômago, ele fica retido no estômago, a pessoa está com dispepsia, má digestão. E aí acontece que ele não vai estar também no local ótimo de absorção. Então o peristaltismo impacta diretamente no grau de absorção dos medicamentos. Por exemplo, drogas anticolinérgicas como a atropina e escopolamina diminuem o trânsito gastrointestinal. Opioides como morfina, metadona, codeína também diminuem o trânsito gastrointestinal. Antieméticos não preciso nem dizer. E os fármacos antidiarreicos fazem essa retenção do bolo fecal também e dificultam o trânsito gastrointestinal. Esses 4 exemplos são de medicamentos que aumentam o peristaltismo do nosso tubo gastrointestinal, mas existem fármacos que facilitam, aceleram o peristaltismo. Por exemplo, os próprios medicamentos laxativos, eles aumentam o peristaltismo, aumentam o fluxo, né, do alimento e, consequentemente, de tudo que está dentro do nosso tubo intestinal e, às vezes, dificultam, então, também a absorção do medicamento. Show? Então, o tempo de contato impacta diretamente na absorção também. Concentração do fármaco. Bom, o quanto aquele medicamento chega no local para ser absorvido. Então nós temos
a área como um fator importante, o tempo como um fator importante e agora a concentração, o quanto do fármaco tem que chegar nessa primeira passagem, principalmente, para ser absorvido. E isso vai ser muito determinado pela forma farmacêutica. Então, formas sólidas como comprimido, cápsula, drágia, pastilhas, supositórios, formas semissólidas como pomadas, géis, cremes, formas líquidas como xaropes, gotas, soluções nasais, oftálmicas, injetáveis e gasosas como sprays e aerosóis. Então, dependendo da forma farmacêutica, eu vou ter uma disponibilidade diferente do medicamento, mas a dose ela já tem que ser prevista e pelo laboratório farmacêutico que desenha a quantidade de medicamento necessário, para que lá no final ele tenha efeito terapêutico e produza então o medicamento com a dose ideal. Agora só basta a velocidade de dissolução. Existem comprimidos que mantêm a concentração do medicamento no local de administração por longos períodos e ele vai sendo absorvido aos poucos, por exemplo, no comprimido de liberação prolongada, ou ele retém o medicamento dentro da forma farmacêutica e depois começa a liberar depois de um tempo, como por exemplo, um comprimido de liberação retardada. Então, dependendo da forma farmacêutica, você tem sim um efeito negativo ou positivo sobre a absorção do fármaco. Show? Muito bem, pessoal. E aí nós chegamos nas últimas características que impactam na absorção. E para isso eu trouxe um amigo para explicar para vocês, que é o nosso querido urso polar, isso mesmo. Então, o medicamento, a molécula do medicamento, ela tem duas características que são como uma balança. Ele nunca tem 100% de uma ou 100% de outra. A molécula do fármaco, ela é rica em várias estruturas, em várias substâncias, né? Em vários íons diferentes. E aí, na média, se faz um balanço geral daquela molécula e se diz que ela é mais lipossolúvel, ou seja, mais solúvel em gordura, ou mais hidrossolúvel, mais solúvel em água. E o que vai determinar isso? A polaridade. Por isso que eu trouxe o urso polar, que adora água, ele vive no gelo e adora tomar um banho frio. Por isso que ele é o exemplo que eu dou para vocês de substância polar. Polar é a água. Olha só o desenho dessa molécula da água. Ela tem polos e por isso que ela é polar. Ela é o padrão polar das substâncias. Muito bem, então se eu digo que a água é polar, ela que é contida dentro de todos os compartimentos. O nosso sangue, o nosso corpo é basicamente água e o nosso sangue, então, tem muita água. Já os tecidos que revestem esses envoltórios de água são apolares, eles não podem ter polaridade. Eles são membranas formadas de fosfolipídios e os fosfolipídios de membrana dão um caráter isolante, não pode ser carregado. Então nós temos no nosso corpo duas situações contrárias, duas características fisiológicas contrárias em todo o compartimento. O conteúdo do compartimento é água e é extremamente polar, inclusive carrega acidez diferente. Já os tecidos que revestem o compartimento são apolares. Então, para ser distribuído no corpo com facilidade no sangue, a molécula do medicamento precisa ter um alto grau de hidrossolubilidade. Para passar através das membranas com mais facilidade, o medicamento precisa ter mais lipossolubilidade. E aí que começa a maravilha da farmacocinética. Então, quanto mais polar for o medicamento, mais hidrossolúvel, mais compatível com a água e menor é a absorção, mais difícil ele é absorvido. Vamos entender isso na próxima aula aqui do nosso canal. Quanto mais apolar for o medicamento, aqui coloquei um S mais um R, é um R de verdade, mais apolar for a molécula do medicamento, mais lipossolúvel ele vai ser, mais solúvel em gordura e assim maior é a sua absorção. Afinal, ele vai atravessar a membrana por difusão simples. Então, essa característica geral da solubilidade impacta diretamente no grau de absorção. Quanto mais lipossolúvel, maior é a absorção. Muito bem, mas essa característica ela pode ser modificada dependendo de alguma reação que possa acontecer com a molécula do medicamento, com a molécula do fármaco. Por quê, pessoal? Porque reações, por exemplo, de ionização podem tornar a molécula do fármaco ionizada. Pode tornar ela com cargas e assim ela fica gradativamente mais polar, dificultando a absorção.
Então, por exemplo, quando eu tenho um ácido dissolvido em um meio básico, incompatível com a sua própria característica, ele vai sofrer ionização. Isso vai aumentar a polaridade da molécula e assim ele vai ser mais hidrossolúvel e vai ter mais dificuldade em ser absorvido através das membranas. Se ele é um ácido dissolvido em um meio ácido, por exemplo, o AS dissolvido no estômago, ele vai estar num ambiente que tem a mesma característica que ele. Então não vai haver briga, não vai haver reação nenhuma, ele não vai ionizar. Então ele vai manter o alto grau de lipossolubilidade e vai poder ser absorvido com facilidade através da membrana. Mas não é 8 e 80. O ácido no meio básico sempre vai ionizar e a base no meio ácido sempre vai ionizar. Não é assim. Depende do pKa, que é um valor dado para a molécula de cada fármaco, dizendo um determinado pH ele é ionizado 50%. Então, esses conceitos mais aprofundados de lipossolubilidade e hidrossolubilidade e a relação entre pH e pKa, eu vou trazer para você na próxima aula aqui do canal, então já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e se prepara para a próxima aula. Mas antes disso, vamos revisar então os passos que fazem os fatores que influenciam na absorção do medicamento. Vamos lá então. Área de superfície, fluxo sanguíneo, tempo de contato com a superfície e acidez daquele local, concentração do fármaco no local de absorção, a lipo ou a hidrossolubilidade da molécula do medicamento, o tamanho do fármaco e a carga que ele tem. Esses são os 6 fatores principais da absorção do fármaco, que influenciam na absorção do fármaco no nosso organismo. Diga nos comentários se você gostou da aula, se tem algum ponto da aula, algum fator desses que você quer que eu faça uma aula exclusiva, e se prepara que na próxima semana ou até nos próximos dias, antes da semana que vem, mais uma aula liberada aqui no nosso canal. Fique ligado. Tchau, tchau.